Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo tranquilo? Então, a gente vai dar prosseguimento aí à nossa parte botânica. A gente vai falar a gente vai falar sobre metabolismo fotossintético, beleza? Aquela parada de metabolismo C3, metabolismo C4, metabolismo CAM, sobre continuaçãozinha aí da parte de fotossíntese, tranquilo? Então, primeira coisa, é exatamente isso que a gente tem que ter em mente. As plantas podem ser divididas de acordo com três grandes grupos, tá? Ah, Nicolas, isso tem relação com briófita, pteridófita? Não, aí eu estou falando de classificação evolutiva. Aqui eu estou falando de classificação de acordo com o metabolismo da planta, tá? Metabolismo associado ao processo de fotossíntese, beleza? Elas podem ser classificadas como planta C3, que é a maior parte das plantas do nosso planeta são plantas C3. Se eu não me engano, cerca de 90% das plantas do planeta são plantas C3, então são as mais comuns. Plantas C4 e plantas CAM, beleza? Basicamente, qual que é a diferença? Plantas C3 são aquelas em que o produto resultante da carboxilação, tá? Que é uma etapa bioquímica, é um composto com três carbonos. Ou vai ser o 3-fosfoglicerato ou o gliceraldeído 3-fosfato. Eu não sei se vocês lembram da nossa aula de fotossíntese, mas eu falei isso para vocês. Ao final do ciclo de Calvin-Benson, eu tenho a formação de um gliceraldeído 3-fosfato. Ah, Nicolas, você está falando desse produto aí? Não, eu estou falando a partir da fixação do gás carbônico. Lembra lá que eu tenho a ribulose 5-bifosfato, entra uma molécula de gás carbônico e vai ser acrescida a essa ribulose 5-bifosfato, tá? Que é uma pentose, é um açúcar de 5 carbonos. Aí eu tenho a rubisco, que é a enzima responsável por catalisar essa reação de fixação do gás carbônico na ribulose. E aí vai formar aquela hexose instável que se parte em duas trioses, ou um 3-fosfoglicerato, que aí eu chamei vocês de ácido fosfoglicérico, ou um glicerato 3-fosfato. Beleza? Basicamente, vai formar uma triose, vai formar uma molécula de 3 carbonos. Tá? Por isso que é chamado de planta C3. Qual é o produto formado a partir da fixação do gás carbônico? Ou seja, qual é o produto resultante da carboxilação? É uma molécula de 3 carbonos. Então é a planta C3. Beleza? Qual é a enzima que catalisa essa reação? Rubisco. Quem que é rubisco? Ribulose 1,5-bifosfato, carboxilase, oxigenase. O que é essa carboxilase? É esse processo de adição de gás carbônico à ribulose. E o que é a oxigenase? É quando ocorre a fotorrespiração, que ao invés de acrescentar uma molécula de gás carbônico à ribulose, acrescenta-se uma molécula de gás oxigênio a essa ribulose. Nicolas, isso é positivo? Não, isso é negativo. Quando ocorre uma oxigenação ao invés de uma carboxilação da ribulose, não existe a produção do composto orgânico. Então, é praticamente jogado fora todos os ATPs e NADPH2 que foram utilizados nesse ciclo de Calvin quando ocorre a oxigenação. Então, é necessário evitar essa oxigenação, beleza? E algumas plantas conseguiram reverter isso, conseguiram um, um desvio, né? Digamos, até mesmo uma melhoria, né? Então, plantas C4 e CAM, como é que elas vão se diferenciar das plantas C3? Basicamente, elas possuem duas reações de carboxilação. Essa primeira já citada, que é a reação convencional do ciclo de Calvin, tá? E uma outra reação em que, além da rubisco, vai ter a participação de uma outra enzima, tá? Você tem a rubisco, que vai catalisar a reação de fixação do gás carbônico na ribulose, beleza? E isso daí planta C4 e CAM vai continuar tendo. E ela, em outro momento, vai ter a reação de fixação de gás carbônico numa outra molécula que é o fosfenolpiruvato, também chamado de PEP. Esse fosfenolpiruvato ele vai ser carboxilado a partir de uma enzima chamada de pepcase. Quem que é a pepcase?
é a fosfenol piruvato carboxilase. Então, basicamente, o que acontece? Eu tenho o fosfenol piruvato que vai receber a molécula de gás carbônico. Então, eu tenho dois momentos de fixação. O momento de fixação da PEP, a partir da pepcase, e o momento da fixação da ribulose por meio da rubisco. Beleza? No caso das plantas C4, são assim chamadas por possuir um ciclo C4 de fixação do carbono, ou seja, aquele produto resultante da carboxilação, ou seja, o produto resultante da fixação da molécula de gás carbônico é uma molécula de 4 carbonos. Eu pego o fosfenolpiruvato, que tem 3 carbonos, e faço uma carboxilação. A pepcase vai adicionar um gás carbônico a esse fosfenolpiruvato, formando uma molécula de 4 carbonos, que é o oxalacetato. Tá? Então, eu tenho aí um ciclo C4, porque o oxalacetato é um açúcar de 4 carbonos. Beleza? Eu tenho uma imagenzinha aqui, ó. Perdão, a imagem está no próximo slide. Que vai mostrar para vocês como é que funciona o C4. E depois no outro slide eu tenho a imagenzinha que vai mostrar como é que funciona o CAN. Nicolas, como é que funciona o C3? É o ciclo de Calvin que a gente já viu. Tá? Planta C4. O aumento da concentração do gás carbônico dentro da célula da bainha, somada à maior afinidade da rubisco pelo gás carbônico, resultam que praticamente somente reações de carboxilação ocorrerão. Ou seja, a fotorrespiração fica próxima de um valor zero. Que eu acabei de falar para vocês. Quando eu falei de planta C3, elas podem fazer a fotorrespiração, tanto quanto elas podem fazer a carboxilação. A carboxilação vai dar origem ao processo de fotossíntese convencional que a gente conhece, que é o que a planta busca. A fotorrespiração vai ser uma oxigenação, que aquilo ali vai ser jogado fora, todos os ATPs e ADPHs que foram utilizados naquele processo, porque não vai gerar o produto, que é o objetivo da fotossíntese, não vai gerar o composto orgânico. Como a rubisco tem grande afinidade pelo gás carbônico, mas também a pepcase tem grande afinidade pelo gás carbônico, isso vai garantir que a planta C4 tenha maior eficiência ainda na absorção de gás carbônico em relação à planta C3. Isso daí está relacionado ao quê? Se eu tenho uma maior eficiência de absorção de gás carbônico, eu sou um planta C4, estou absorvendo muito mais gás carbônico que uma planta C3, eu posso ficar com o meu estômago o menor tempo possível aberto. Lembra lá que quanto maior tempo eu tiver o estômago aberto, maior a chance de eu perder água. Beleza. O aumento da concentração de dióxido de carbono dentro da folha, os estômatos dessas plantas podem fechar nas horas mais quentes do dia. Ou seja, conforme eu vou aumentando a quantidade de gás carbônico no interior da folha dessas plantas, eu vou poder fechar mais rapidamente o meu estômago e garantir que no período de maior temperatura do dia, os meus estômagos estejam fechados e eu não esteja perdendo muita água. Então, reduzindo a transpiração da planta sem afetar a fixação total do gás carbônico durante o dia. Basicamente, repara nessa imagem aqui, ó. Isso daqui é como se fosse um milho, ou um pé de cana, ou uma grama mesmo, que os três são exemplos de plantas C4, que tem o metabolismo C4, e existe um zoom aqui na folha. E vocês conseguem observar mais ou menos essa estrutura aqui na folha, tá? Essa partezinha aqui de cima é o estômago, que está aberto, permitindo a entrada de gás carbônico e ao mesmo tempo a saída de água. Aqui logo abaixo da epiderme, essa é a epiderme, abaixo da epiderme a gente tem o parênquima palissádico e aqui abaixo o parênquima lacunoso. Tá? Você encontra duas células diferentes aqui, uma esverdeada e uma azulada. Ah, Nicolas, elas efetivamente têm essa cor? Não, é só para a gente diferenciar aqui. Essa primeira é chamada de célula do mesófilo, essa segunda, célula da bainha. O que é isso? Existe uma parada nas células, perdão, nas plantas que têm metabolismo C4, que é chamado de anatomia de Kranz, ou coroa de Kranz. Um cara, um alemão, alguma coisa Kranz, ele viu que a anatomia foliar de plantas, de algumas plantas, era diferente de outras plantas. Existe uma parada chamada de feixe vascular. O que é o feixe vascular? É nada mais, nada menos que o xilema e o floema que chegam até a folha. Basicamente são ramificações do xilema e floema que estão no caule, tá? Imagina isso aqui, ó. Nessa planta aqui, eu não sei se você consegue ver direitinho, mas você tem tipo uma nervura no meio dela, tá? Quem já pegou uma folha de capim, uma folha de cana e puxou ela assim, você viu que ela
separa exatamente no meio, naquela nervura. Essa nervura é um feixe vascular. Aquilo ali é basicamente xilema e floema. Você tem outros tecidos também, mas o que importa para a gente agora é isso. O que acontece? O xilema e o floema ali vão ter ao redor deles o que a gente chama de células da bainha do feixe vascular. Ou seja, células que estão ao redor desse feixe que é o xilema e o floema. Tá? E é justamente isso daqui que eles estão mostrando, ó, em azul. Esse em azul são as células da bainha. São células que estão ao redor do feixe vascular, ao redor do xilema e do floema. E essa em verde são células quaisquer aqui do parênquima palissádico, tá? São células encontradas no mesófilo, tanto do parênquima palissádico como também do parênquima lacunoso, beleza? O que a gente tem que entender aqui? Todos os tipos de planta C4 possuem dois mecanismos paralelos de fixação de carbono, que a gente já tinha visto até lá. Só que o importante é que eles encontram-se separados de maneira espacial. Ou seja, existe uma separação física onde um mecanismo ocorre em uma célula e o outro mecanismo ocorre em outra célula. Reparem aqui, ó, essa célula aqui do mesófilo é uma célula em que ocorre uma fixação aqui. Repare que a peptase está agindo aqui, ó, formando o ácido oxalacético ou oxalacetato, tá? A partir do fosfenolpiruvato e da fixação do gás carbônico. Aí, repara que aqui, ó, eu tenho rubisco no ciclo de Calvin, fixando esse gás carbônico aqui em fosfoglicerato, beleza? Então, a fixação relacionada ao ciclo de Calvin, que é realizado pela rubisco, ocorre na célula do feixe da bainha vascular, tá? Perdão, na célula da bainha do feixe vascular, e a fixação realizada pela fosfenolpiruvato carboxilase, que vai formar o oxalacetato a partir da fixação ou da carboxilação do fosfenolpiruvato, ocorre na célula do mesófilo. Isso é o que eu chamo de separação física, beleza? Uma ocorre em uma célula e a outra ocorre em outra célula. Tranquilo isso? A fixação de carbono pela fosfenolpiruvato carboxilase ocorre nas células do mesófilo. Fixação do carbono pela rubisco ocorre nas células da bainha vascular. Células estas que caracterizam a anatomia crans, presente somente em planta C4, que é aquilo que eu tinha falado para vocês. Beleza? Então deixa eu só fazer aqui rapidinho com vocês o caminho. Existe a abertura do estômago, o gás carbônico entra, chega nas células aqui do mesófilo, tá? Ele vai ser fixado a partir dessa peptase aqui, que vai pegar o fosfenolpiruvato e vai adicionar esse gás carbônico a ele, formando o oxalacetato, ou ácido oxalacético. Esse oxalacetato é transformado em malato, ou ácido málico, e ele é enviado da célula do mesófilo para a célula da feixe da bainha vascular. Célula do feixe da bainha vascular, isso aí. E esse ácido málico, ou esse malato, agora vai ser descarboxilado. Ou seja, vai liberar aquele gás carbônico que foi fixado ao ácido oxalacético lá, ó. Esse gás carbônico foi fixado ao fosfenolpiruvato, formando oxalacetato. Esse oxalacetato é transformado em malato. Esse malato vem encaminhado para cá. Esse malato é transformado em oxalacetato, que está resumido aqui. E esse oxalacetato libera, ele é descarboxilado, ele vai retirado esse gás carbônico. Aí esse oxalacetato vai formar um ácido pirúvico. Esse ácido pirúvico volta para cá, da célula do feixe da bainha vascular para a célula do mesófilo, e agora esse ácido pirúvico ele vai ser fosforilado e vai voltar a ser fosfenolpiruvato. Aquele gás carbônico liberado pelo oxalacetato ou pelo malato aqui, ele vai ser fixado pela rubisco sobre a ribulose, tá? Formando o fosfoglicerato e ocorre o ciclo de Calvin normalmente aqui. Beleza? Qual que é os critérios importantes para a gente se ligar segundo o metabolismo C4? Existe uma anatomia foliar toda diferente para ele, para esse tipo de planta. Por quê? Porque existe uma separação física de onde ocorrem as fixações. Uma fixação ocorre em um tipo de célula do mesófilo, a outra fixação ocorre em outro tipo de célula, das células do feixe da bainha vascular. Beleza? E esse tipo de fixação gera menor fotorrespiração,
o que garante uma maior eficiência tanto na fixação do gás carbônico como também no processo de fotossíntese. E isso vai permitir com que a planta fique por menos tempo com o estômago aberto, economizando água. As plantas C4 sobrevivem em ambientes semiáridos, ambientes que têm baixa disponibilidade e oferta de água e tem grande incidência solar, beleza? Muita luz e é bem quente. Tranquilo? Plantas CAN. O que é o CAN, ou também chamado de plantas MAC? É o metabolismo ácido das crassuláceas. Crassulácea é um grupo de planta que inicialmente esse metabolismo foi descoberto nesse grupo de plantas e se manteve o nome. Achava-se que era exclusivo dessas plantas e depois percebeu que não. Existem outras plantas também. Um terceiro modo de fixação é a fotossíntese denominada CAN, ou seja, ocorre a fixação de carbono pelo mecanismo ácido crassuláceo, que aumenta a eficiência na utilização da água através da abertura de estômatos para absorção de gás carbônico apenas no período da noite. Ou seja, se o metabolismo CAN abria rapidamente o estômago, ficava com ele pouco tempo aberto e rapidamente se fechava, e isso gerava economia de água, imagina essas plantas que só abrem o estômago de noite. A economia que não vai gerar. Tá? Essa estratégia é comum em plantas epífitas das famílias Cactácea, que são os cactos, Bromeliáceas, que são as bromélias, pipera, perdão, Piperáceas, que são as peperômias, e orquidáceas, que são as orquídeas. Existem outras, como as próprias crassuláceas aí, essas suculentas em geral, plantinhas suculentas, são plantas que apresentam metabolismo CAN. Eu tenho uma imagenzinha aqui que vai exemplificar melhor para a gente também. Primeira coisa, eu tenho o período da noite, o estômago está aberto. E eu tenho o período do dia, o estômago está fechado. Beleza? Lembrando vocês, fotossíntese só ocorre durante o dia. A planta realiza a respiração o tempo todo, de manhã, de tarde, à noite, madrugada. Igual você. Só que a fotossíntese dela é dependente de luz. Ah, Nicolas, e a fase de escuro? É dependente da fase de claro. Então é dependente de luz. Beleza? Então, como é que durante a noite ela está fixando o gás carbônico? É porque ela vai fixar o gás carbônico durante a noite para ser utilizado durante o dia. Repara o seguinte: tá de noite, ocorreu a abertura do estômago, o gás carbônico atmosférico vai entrar, beleza? Assim que ele entra, ele vai ser fixado da mesma forma que o C4. Ó. Você tem aqui ó, fosfenolpiruvato carboxilase, pepcase aqui. E aqui você tem o fosfenolpiruvato, tá? O fosfenolpiruvato vai receber esse gás carbônico, vai ser fixado ele, esse gás carbônico, a partir da ação da pepcase, formando oxalacetato. Esse oxalacetato é transformado em malato, ou ácido málico, que vai ser armazenado no vacúolo da célula. Tá? Ah, Nicolas, qual célula? Da mesófilo, da bainha? Não, essas são células do mesófilo mesmo. Essas não vão ter diferença para a célula. A separação que vai ter na fixação aí é uma separação temporal. A separação da fixação que a gente encontra na C4 é uma separação física. Na CAN é uma separação temporal. A abertura do estômago está no período da noite, a fixação do gás carbônico na forma de oxalacetato e depois transformado em malato que se mantém no vacúolo é uma fixação no período da noite. No período do dia, olha o que acontece. O ácido málico que estava armazenado no vacúolo sai do vacúolo. Esse malato agora é retransformado em oxalacetato e ele vai liberar esse gás carbônico. Beleza? Quando ele libera esse gás carbônico, repara o seguinte: esse gás carbônico vai entrar no ciclo de Calvin. Vai ser fixado pela ribulose, perdão, vai ser fixado pela rubisco na ribulose e vai dar prosseguimento ao ciclo. E aqui, ó, esse oxalacetato agora deu origem a um piruvato, a um ácido pirúvico. E esse ácido pirúvico vai ser fosforilado e vai dar origem ao fosfenolpiruvato. Beleza? Aqui ele está resumindo para a gente da seguinte maneira. Ó. Você tem um amido que está sendo reservado dentro do cloroplasto. Tá? Lembra que o cloroplasto, na verdade, os plastos, né, eles podem ser diversos. Você tem, por exemplo, o leucoplasto, você tem o cromoplasto, e existe um cloroplasto que, na verdade, vai ser de armazenamento de amido, tá? Que é o chamado de amiloplasto. Tá? Então, vamos lá, você tem amido aqui, esse amido é transformado, é quebrado
até a formação de um trifosfato aqui. Esse trifosfato nada mais é do que um fosfenol piruvato, tá? Ele não vai ser piruvato ainda, ele não vai ser um fosfenol, né? Perdão. Esse amido ele vai ser quebrado até formar trioses, tá? E essas trioses vão ser triose fosfato, que vão ser transformados em fosfenolpiruvato, beleza? E aí dá prosseguimento ao ciclo. Aqui no movimento inverso ele fez a mesma coisa, o piruvato, e ele formou amido, tá? No período do dia. Então repara o seguinte, no metabolismo CAM, fixação do gás carbônico à noite. Como é que esse gás carbônico é fixado? Mesma coisa do C4. Você tem ali a fosfenolpiruvato, que vai receber esse gás carbônico, e a fosfenolpiruvato carboxilase, a pepcase, que é a enzima, vai fixar, vai agir como catalisador nessa fixação, formando o oxalacetato, que é transformado em malato, que vai ser armazenado no vacúolo na forma de ácido málico. Chegou de dia, o que acontece? Começa a fotossíntese. Ele vai precisar de gás carbônico, o estômago está fechado. O que acontece? O ácido málico sai do vacúolo, esse malato agora vai ser retransformado em oxalacetato, e esse oxalacetato vai ser descarboxilado, liberando esse gás carbônico para ser fixado pela rubisco na ribulose, formando a triose fosfato, metabolismo C3 aí, no caso. E esse piruvato formado a partir dessa descarboxilação vai voltar a compor o amido normal lá do cloroplasto. Beleza? Basicamente era isso de metabolismo fotossintético. É, qualquer dúvida que ficar, eu falei mais superficial mesmo, tá, gente? Porque isso daí não cai tanto em vestibular. Mas qualquer dúvida que ficar, pode entrar em contato, pode tirar dúvida, também para isso. Beleza? Grande abraço para vocês e bons estudos.